Olá! Chegou mais um dia para o nosso episódio da série É Terapêutico, mas não é terapia. E hoje o assunto é o peso de tentar agradar todo mundo. Muito interessante esse assunto, tem sido muito colocado aqui na minha prática e por isso eu quero falar contigo. Mas antes, se você gostou aqui do cenário, quer fazer parte do patrocínio, ser nosso patrocinador, já procure aqui o telefone da nossa equipe da TV Hidro Notícias e, é lógico, venha fazer parte desse time. E você que está aqui nos acompanhando toda semana e vendo cada episódio da nossa série, aproveite e já ative o sininho para você lembrar todas as semanas, porque esse assunto virá com novidade e tudo preparado com muito amor e carinho. Aproveite, gente, dá uma olhada lá para vocês verem a qualidade do nosso assunto. A qualidade que é colocado de uma forma com que a psicologia leve até você um conhecimento de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, ative o sininho, curta, faça comentários também, porque eu gosto muito de estar acompanhando você aí sobre suas dúvidas, sobre o seu insight, o que você gostou, o que fez sentido, o que não, porque isso vai nos dar o quê? Novos temas para estarmos falando aqui novamente. Independente do motivo, do porquê você está aqui, pode ser que você ficou curioso, pode ser que está precisando entender um pouco mais sobre os seus relacionamentos. Os nossos assuntos será muito do nosso dia a dia, sobre relacionamento, não só amoroso, é lógico que ele também é muito importante, mas tem a ver com relacionamentos em família, no trabalho, na comunidade, na escola, para quem está mais novo, para que a gente possa o quê? Descobrir como são os relacionamentos saudáveis, porque afinal de contas existem muitas dúvidas, nós temos muito conhecimento, muitas informações, mas às vezes a gente não sabe se aquilo é de fato daquela forma como a psicologia nos ensina. Então, para você entender isso aqui, essa conversa não substitui a terapia. Se em algum momento fizer sentido para você, vem aqui, faça contato que a psicoterapia online está te esperando, tá bom? Então, não vamos mais demorar sobre esse assunto. Tenho certeza que você está aí já pensando o que é isso que a Bianca vai falar. E vamos pensar através de muitas perguntas, porque através de uma boa pergunta é que vem grandes transformações. E a ideia é que você comece a fazer transformação de dentro para fora. E isso é a diferença para que você se torne uma pessoa cada vez mais feliz. Por que não? Vamos ser felizes, gente. Então, no episódio anterior, você deve ter percebido que falamos que toda família tem um jeito de amar. E também pensamos, refletimos muito que ao longo da nossa vida nós vamos conhecendo outras pessoas, outras famílias, e a gente vai também construindo os relacionamentos e fazendo as nossas escolhas. E isso significa que você pode escolher que você tem condições de preservar o que você gosta dentro dos seus relacionamentos, que você aprendeu em família, e você tem a escolha de transformar aquilo que vai fazer sentido para você de uma forma melhor. Agora, para avançar esse assunto, eu quero pensar uma pergunta que eu ouço com muita frequência no consultório, seja presencial ou no online, que as pessoas estão me perguntando na prática é: por que algumas pessoas acreditam que precisam agradar para continuar se sentindo amadas? Alguém já ouviu falar sobre isso? Será? Talvez você já ouviu, sim, mas não desta forma. Porque chega através de histórias, de sentimentos. E aí eu quero pensar algumas frases que eu comumente, com muita frequência, estou ouvindo e quero que você preste atenção, hein? As pessoas viram para mim no consultório: ah, Bianca, eu não consigo dizer não. O que eu faço? Ou então assim, eu penso em todo mundo, mas esqueço de mim. Ah, não, Bianca, mas eu tentei, eu não consigo mudar.
Eu sinto que eu preciso de fulano, eu não vivo sem ele. Ou a pessoa pensa, tenho medo de magoar as pessoas, por isso eu faço tudo para agradar. Ou ela pensa, eu faço tudo pelos outros, estou sobrecarregada e quando eu peço ajuda, ninguém pode me ajudar. Eu tentei, não consigo mudar, sem fulano eu não vivo. Outra frase, gente, olha isso. Quando alguém que eu amo, se essa pessoa fica chateada comigo, eu me sinto culpado, culpada. Será que existe isso aí do outro lado? Essa aqui é clássica também, essa frase. Eu faço tudo pelos outros, quando preciso, estou sozinho, sozinha, porque todos dizem que estão ocupados. Será o mal do século? Será que está todo mundo tão ocupado que ninguém para estar ajudando o outro? Será? Então, é sobre essas perguntas que nós vamos aprofundar um pouco mais para você pensar aí do outro lado. Talvez você nunca viu dessa forma, com essas mesmas palavras, mas se você é aquela pessoa que está sempre disponível, se você já ouviu falar alguém do seu lado que sempre faz tudo pelos outros, que sempre está ajudando, resolve tudo, é o super-heroíno que dá conta de tudo, que tenta evitar conflitos a todo custo, que faz tudo para manter a harmonia no relacionamento, cuidado, perceba que é uma cilada. Você está colocando as necessidades do outro como prioridade e esquecendo das suas prioridades. Então, até que chega um momento em que você não sabe mais que está vivendo a própria vida e você passa a viver as expectativas do outro. Aqui é onde gera as grandes dores dos relacionamentos e uma grande gama de sofrimento, gente. Com o passar do tempo, algumas pessoas vão acreditando que ser boa filha, boa esposa, uma boa mãe profissional, ou um bom esposo, um excelente profissional, um dedicado filho, significa que nunca posso decepcionar ninguém, vai fazer a diferença. Só que isso gera um grande peso. Pesa porque viver tentando agradar todo mundo é uma tarefa impossível. Pense comigo, não existe perfeição, nem nos relacionamentos, nem comigo mesmo. E sempre haverá alguém frustrado. Com frequência, haverá alguém que esperava mais de você ou que vai dizer para você, eu gostaria que você tivesse feito outra coisa. Ou gostaria que você fosse diferente em tal situação. Percebe isso, gente? E deixa eu aqui beber minha água. Refresque. Aproveite. Até o final eu vou colocar uma pergunta para você pensar durante a semana. Vai lá, vai pegando um papel, uma caneta. E eu quero pensar que o mais curioso que diante dessa dinâmica, quando a pessoa assume aquele papel de super-heroína, o forte que dá conta de tudo, é que a maioria das vezes as pessoas são vistas como generosas, prestativas, aquelas com quem todo mundo pode contar. Mas quase ninguém percebe como elas estão, quando elas precisam de ajuda também. Quase ninguém percebe o quanto estão cansadas, porque as pessoas aprenderam a cuidar de todo mundo e, aos poucos, elas deixam de cuidar de si mesmas. E aí, gera também uma outra possibilidade. Ela pode também ter dificuldade de receber ajuda. Para ela é mais fácil ajudar do que receber ajuda. Às vezes, ela se sente culpada ou frustrada por estar precisando de ajuda. Então, existe uma frase que resume tudo isso que a gente começou a falar até agora, que é: quem vive tentando agradar todo mundo, quase sempre paga uma conta silenciosa e pesa muito. Isso acontece em vários momentos. Quem é generoso demais vai deixar suas necessidades para depois, suas opiniões, seus limites, seus sonhos
seus objetivos, sempre ela coloca para depois. Até que um dia que vai perceber que já não sabe mais quem é, sem tentar corresponder o que os outros querem. E com o tempo, viver sentindo o quê? Não satisfeito. A pessoa vai viver se sentindo cansada, desanimada e sobrecarregada. À primeira vista, gente, isso até parece amor, uma dedicação maravilhosa. Mas será? Quero que você pare e pense. Ou será que muitas vezes estamos confundindo amor com medo de perder o vínculo? Porque existe uma grande diferença entre escolher e... aliás, eu vou voltar lá. Existe uma grande diferença entre escolher cuidar de alguém e acreditar que precisa agradar o tempo todo para se sentir o quê? Amado, pertencendo àquele grupo de pessoas que você ama. E essa diferença, ela é enorme e vai ajudar você a melhorar os seus relacionamentos. Vem comigo ampliar essa conversa, então. No começo, se você parou para prestar atenção, eu falei uma frase e vou repetir essa pergunta. Não é nem uma frase. Vou repetir essa pergunta para que começamos a falar um pouco mais profundo sobre ela. Será que você ouviu ou esqueceu? Vamos lá. Porque algumas pessoas acreditam que precisam agradar para continuar se sentindo amadas. Esse é o nosso ponto. A primeira resposta é que as pessoas pensam, porque são boazinhas. É legal, né, Bianca? Porém, eu acredito que é muito mais complexa essa história. A resposta não é tão simples assim. Ninguém acorda da noite para o dia, decidindo e falando assim para ela mesma. A partir de hoje, eu vou deixar de lado quem eu sou e vou agradar todo mundo. Não é assim. Isso vai acontecendo aos poucos, na forma como você vai se relacionando e construindo as suas percepções, as suas ideias, pensamentos e sentimentos. E aí vai aprendendo a se conectar com as pessoas. Gosto de pensar, para a gente imaginar sobre essa situação de agradar todo mundo, o que John Bowlby, um teórico muito querido e estudado nas pessoas que estudam família, que ele criou a teoria do apego. E ele passou muitos anos estudando para compreender como os primeiros vínculos da criança pode influenciar nos relacionamentos e na busca de segurança dos relacionamentos quando a gente vira adulto. E isso, gente, é muito interessante a gente parar para pensar. Porque imagina quando uma criança ela cresce percebendo que precisa corresponder à expectativa de quem ela ama para receber aprovação, carinho, atenção, proteção e até uma proximidade, uma intimidade, um contato, um abraço, ela pode aprender que manter o vínculo depende do que ela faz e não simplesmente de quem ela é. E depois essa criança cresce, ela se torna uma adulta e muitas vezes continua carregando esse mesmo medo. Pode ser o medo de decepcionar com a esperança de que não vai perder aquele vínculo. Ou pode ser que tenha medo do abandono ou de ser rejeitado. E esses medos e outros mais que pode sendo aí cada um para a sua forma de sentir o medo ampliado, não se limita a essas dinâmicas que eu estou colocando, você pode ter o seu medo específico, mas a questão é que o medo nos paralisa e nos bloqueia. E eu gosto de pensar em Murray Bowen, outro psiquiatra de terapia de família e terapeuta de família, que estudou sobre relacionamentos familiares, que vai nos ajudar, que ele estudou sobre como a influência da família pode estar relacionado também à nossa forma de viver como adulto. Então, ele disse uma frase que é o seguinte, até coloquei aqui para não esquecer e falar como ele estudou e trouxe para nós. É muito difícil permanecermos sendo quem somos quando acreditamos que qualquer distância pode colocar um relacionamento em risco. Em outras palavras, o que eu entendi, quero colocar para você
Quando eu acredito que não posso discordar de jeito nenhum, que eu não posso dizer o que eu penso ou colocar os meus limites, porque eu tenho medo de perder aquele relacionamento, fica muito mais difícil de ser quem eu sou. Então eu vou criando máscaras e falando o que o outro deseja que eu fale. E essa teoria ajuda muito a compreender por que que algumas pessoas evitam os conflitos nos relacionamentos. As pessoas vão engolindo seco, elas gostariam de dizer, mas não dizem, concordam com tudo, dizem sim para quando na verdade queriam dizer não. E isso acontece não é porque elas são fracas, não é porque às vezes ela não quer, mas porque naquele momento o medo falou mais alto. Então, ela está o quê? Com medo de perder o vínculo. E ela se bloqueia, ela para, continua naquela situação. Mas perceba que isso está trazendo sofrimento para a pessoa e ela está daquela mesma forma. Outro autor que eu gosto muito para compreender relacionamento familiar é o Ivan Neg. Me desculpe se eu falei errado, mas depois pesquise lá. É um psiquiatra, terapeuta de família, que ele estudou sobre vínculos familiares, lealdades invisíveis, senso de responsabilidade que influenciam as nossas escolhas ao longo da vida. E ele disse algo bom para a gente entender aqui na nossa conversa, que é, algumas famílias podem transmitir a ideia de que amar significa dever. Dever de cuidar, dever de corresponder, dever de retribuir, dever de nunca decepcionar. E quando crescemos acreditando que precisamos cumprir tudo isso para merecer o amor das pessoas, bate a culpa. E a culpa passa a ocupar um espaço grande nas nossas escolhas. Perceba uma coisa. O problema não é você ser uma pessoa gentil, não é você cuidar das pessoas. O problema é o sofrimento que isso gera. E o sofrimento começa quando você acredita que só vai ser amado se continuar agradando as pessoas. Quando você sente culpa por colocar um limite, porque você falou algo que você não quer fazer. E quando você pede algo que você gostaria e o outro te coloca ali com uma situação de que é egoísta. Quando a aprovação das pessoas se torna muito mais importante do que a sua própria saúde mental ou emocional. Eu diria aqui que é quando você coloca mais importante o que os outros pensam, falam de mim, do que a minha saúde emocional e relacional. E isso é muito perigoso. Virginia Satir, uma excelente pioneira na terapia de família, ela me ensina muito que eu quero trazer a ideia dela aqui para você. Que algumas pessoas, para evitar conflitos e preservar os relacionamentos, acabam desenvolvendo um jeito de se comunicar em que procuram agradar o tempo todo. São pessoas que concordam quando pensam diferente. Evitam dizer o que sente, pedem desculpas até por coisas que elas não fizeram. E fazer isso, porque elas fazem, é porque elas acreditam, têm aí uma crença de que dessa forma conseguirão manter a sua paz e preservar o relacionamento. Veja bem, preste atenção. O que isso vai significar? A Virginia Satir está nos dizendo que a pessoa fica colocando mais o desejo do outro, as vontades do outro. Quando a gente deixa de expressar quem realmente somos para estar no relacionamento, deixa de acontecer uma situação que ela disse que é. O relacionamento deixa de acontecer entre duas pessoas reais. Passa a existir uma relação em que uma delas desaparece. Então, a relação, se você está aí no trabalho, se você está na família, vamos pensar filho e filha, pai e mãe. Se você está com seu filho, a relação é a dois. Os dois precisam existir na relação. No trabalho,
precisa entre colegas, se você está conversando com um colega, está precisando ali de uma situação, os dois precisam existir. Percebe a diferença? Talvez você nunca tinha pensado dessa forma. Quando eu penso nesse tema, eu gosto de imaginar uma metáfora muito bacana, que é a mesa de almoço em família. Nela, cada pessoa vai ocupar um lugar. E sem perceber, algumas pessoas elas passam a vida ali tentando garantir o seu lugar à mesa. E na família, algumas pessoas procuram ocupar sempre o quê? O lugar de um bom filho, de uma boa esposa, de um bom pai, um bom marido, um bom profissional. Da pessoa que resolve tudo, da pessoa que nunca vai decepcionar os outros. O problema é que, para não perder esse lugar, elas deixam de ocupar o lugar mais importante. Sabe qual é? O lugar de quem pode ser ela mesma. Exatamente. Ela não perdeu a posição na mesa, mas ela perdeu o jeito dela de ser ali. E por isso que eu gosto de pensar na frase que resume essa conversa. O problema não é querer ter o lugar na vida das pessoas. É o sofrimento que começa quando, para não perder esse lugar, você começa a perder de si mesmo. É aí que mora o perigo. A pessoa continua sentada à mesa, mas não deixa o quê? De ocupar o próprio lugar. Ela não é quem ela é. Ela fica com a sensação de estar pisando em ovos. Eu preciso falar de um jeito, eu preciso falar tal coisa, eu preciso pensar do jeito que a pessoa pensa, não posso discordar. Então, é esse sofrimento que grita nas pessoas e que eu venho atendendo no consultório, tenho percebido com muita frequência. É quando as pessoas acreditam que precisam deixar de ser quem elas são para preservar o relacionamento. Mesmo fazendo isso, não existe a garantia de que o outro permanece. Preste atenção, olha lá. Eu vou repetir para ver se você prestou atenção. É muito importante você estar aqui nesse momento e prestar atenção nisso, porque é onde pode virar a chave ali para você ter um insight, uma mudança. As pessoas agradam os outros por várias possibilidades. Uma delas que eu estou colocando aqui para você, conforme os autores e a Satir que está nos colocando aqui, as maneiras como ela estudou famílias, é que as pessoas começam a acreditar que se elas agradar o outro, se elas fazer tudo que o outro quer, elas, não sendo elas mesmas, elas vão garantir o vínculo, vão garantir aquele relacionamento. Mas não é isso que pode acontecer. Não temos garantia que o outro vai permanecer na relação. Porque o relacionamento saudável é o oposto. Nós não precisamos que uma das pessoas desapareça na relação para que a outra continue ao seu lado. E talvez é isso que gera o sofrimento e você não tinha parado para prestar atenção. Então, pense o que é disfuncional e o que é funcional no sentido de ser saudável. E aí eu quero colocar uma pergunta muito importante para pensarmos novamente. Você tem sido amado ou amada por quem você é nos seus relacionamentos ou pelo que você faz pelas pessoas? Pare, pense. Vou respirar, beber mais outra água. Enquanto você está pensando. E ao longo dessa conversa, quero te perguntar, mexeu com você alguma coisa aqui? Você reconheceu alguma coisa dessas histórias? Você percebeu que em algum momento... Assim? Vou voltar então. Depois você corta.
Ao longo desta conversa, mexeu com você? Você parou para prestar atenção? Será que você percebeu alguma dessas situações na sua vida? Você percebeu que às vezes fala sim quando quer dizer não para os outros? Você percebeu que sente culpa quando você quer colocar limites? Quando você tem medo de decepcionar? Acaba deixando as suas próprias necessidades para depois? Se isso aconteceu, eu gostaria de lembrar você. Cuidar das pessoas que nós amamos é importante, mas cuidar também de nós é muito importante. Então, escolher a si mesmo não significa que você vai deixar de amar os outros, muito menos que você se tornou uma pessoa egoísta. Significa que você vai reconhecer quando o relacionamento é saudável e que todos têm espaço naquela relação. Tem espaço para voz, para o diálogo, para conversar, para discordar, para concordar, para falar sentimentos, para falar combinados, limites, os seus contornos, e que todas as necessidades ali são ouvidas e, quem sabe, atendidas. Nem tudo a gente consegue, tá bom? Mas, pelo menos, a gente pode se ouvir e se entender num diálogo, numa conversa ou num relacionamento. É sobre isso. Quando aprendemos que precisamos agradar o tempo todo para manter o vínculo, nós vamos nos afastando de quem? De nós mesmos. Mas eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma boa notícia para você. Aquilo que você aprendeu não significa que você precisa repetir. Você tem como escolher. Você pode transformar aquela realidade ou essa realidade que eu estou trazendo para você. Não será uma transformação fácil da noite para o dia. Por exemplo, não é nessa única conversa. Você pode aqui começar um passo a passo, que é uma consciência, começar a saber. Esse conhecimento começa a transformação, mas você vai precisar de ter novas experiências, tentativas, de novas atitudes. Quem sabe será necessário rever alguns pensamentos, algumas crenças, alguns novos hábitos, e algumas situações vão ser necessárias para algumas pessoas, tais como mudar de ambiente, afastar de alguns relacionamentos que te impedem crescer. E tudo isso faz parte de um processo. E esse processo, eu quero te dizer, está na psicoterapia também. É um espaço onde você vai descobrindo quem você é, a sua identidade, quais os seus padrões, os seus valores. E aí você vai poder ter as suas próprias escolhas, colocar limites e, de fato, descobrir como é esse negócio de ser quem eu sou nos relacionamentos. Então, já parou para pensar? Terapia não é só para louco, viu? Quero falar sobre isso. Porque as pessoas têm preconceito. Elas acham que vão no consultório só quem tem transtornos mentais. Não necessariamente. Essas dificuldades, por exemplo, que eu coloco aqui, são motivos para muitas pessoas que estão me procurando a estar na terapia. Então, é para prevenir, muitas vezes, um divórcio, é para prevenir sair do trabalho e assim por diante. É para prevenir eu adoecer. E isso, gente, faz toda a diferença. Entenda que perceber o seu padrão não significa que você vai ter que mudar tudo de uma vez ou ficar ali nessa perspectiva. Ai, meu Deus, será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Não, mas gera um medo. Lembra do medo que eu falei? As pessoas têm muito medo, esses bloqueios, e continuam repetindo o que faz mal. E é isso que eu quero que você pare para pensar. Que muitas vezes sozinho a gente não dá conta. E o psicólogo pode ajudar muito para que você entre nessa aventura, porque é uma jornada muito interessante, que é a jornada de nós nos descobrirmos, que eu gosto de dizer ali na terapia, quem vai comigo, é uma viagem de descobertas, e isso faz toda a diferença. Se você percebe que continua dizendo sim para tudo,
até quando você não queria, e que se culpa bastante, e que tem medo de desagradar, é importante você pensar na terapia, não desistir, não se bloquear e nem deixar o medo te paralisar. Porque é justamente nesse espaço seguro em que o psicólogo está com você, em que você vai poder ser ouvido sem julgamento, sem crítica, você realmente vai poder reconhecer todos esses padrões que estamos falando, tudo isso que está trazendo sofrimento, você vai poder construir os seus contornos, o que eu quero, o que não quero. E aí você vai transformar de uma forma que vai ser diferente. Você não vai repetir aquilo que te faz mal. E eu falo que terapia é para quem tem coragem. Quero ver quem são os corajosos que vai estar fazendo a psicoterapia. Porque ela exige o quê? Novas experiências, sair da zona de conforto. E eu vou contar um segredo para vocês, hein? Terapia dói, sabia? Se a terapia não doer, não está sendo uma boa terapia. É isso que eu quero que você saiba. Porque também não agradamos vocês, não. Quem vem para terapia, a gente mostra aquilo, inclusive, que a gente não quer ver. Aquilo que eu vivo escondendo dos outros. Mas não é para te criticar, mas não é para dizer que você tem que mudar. Mas é para você ver aquilo e saber o que você está disposto a corrigir. Para você ser feliz. Essa que é a perspectiva do psicólogo. Então, galerinha, gostou da ideia? A psicoterapia, ela não existe para ensinar você simplesmente a dizer não. Ela existe para te ajudar, para compreender por que isso está tão difícil, o que fortalece a sua capacidade de construir novos relacionamentos sem precisar o quê? Se abandonar. Se você deseja viver relacionamentos mais saudáveis, pense nisso. Vai ser um prazer eu estar com você nessa jornada, nessa psicoterapia. Por isso, eu atendo online do Brasil para o mundo. Tem muitos brasileiros que moram fora, na Europa, nos Estados Unidos, que estão procurando, e eu também estou atendendo, podem vir. E existe a possibilidade de também atendimento presencial aqui em Hidrolândia, Goiás, a terra das jabuticabas. Se você ficou curioso, chame no WhatsApp. Tenho aqui o número 679-9944-6578. E eu quero terminar agora a nossa conversa falando uma frase, hein? O problema não é querer ter um lugar na vida das pessoas. O sofrimento começa quando, para não perder esse lugar, eu começo a perder de mim mesmo. Fique, guarde e não esqueça de você através dessa frase. Tá bom? Em todos os episódios, eu deixo aqui uma frase para você pensar toda semana. Eu quero que você, quem não se preparou aí, que eu pedi lá no começo, para buscar uma caneta, vou beber uma água aqui para dar um tempinho para você buscar papel e caneta. Quero que você anote, pensa. Não vai aí no automático já querendo trazer a resposta, tá bom? Só vou deixar a pergunta aqui para você anotar e você pensar durante a semana. Aproveite e já deixe aqui nos comentários do YouTube, das redes sociais. Vai ser um prazer conversar com você. E aí, gente, vamos nos aquecer e saber a pergunta para você pensar. Vamos lá. 1, 2, 3, hein? Vou falar a pergunta. Espero que deu tempo. É o seguinte: em quais momentos da sua vida você evita conflitos, faz o que os outros esperam e paga o preço de abandonar a si mesmo? Em que momentos você está fazendo isso? Tá bom? Pense com calma, reflita. Se precisar, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. E é claro, gente, ative o sininho no YouTube, no canal da TV de Notícia, no canal da Bianca Flávia Sanches, Psi com Z, para que você possa toda vez receber mais temas como esse e possamos estar cada vez mais próximos e íntimos uns do outro e aprendendo cada vez mais. Eu quero saber o que você está aprendendo. E ative lá esse sininho, estou esperando você. Eu gosto muito de ouvir essas experiências.
Eu tenho a alegria de ter muitas convivências e que as pessoas estão me falando tete a tete, olho no olho. Mas quem não tem essa chance, coloque lá na rede social, coloque lá no Instagram, no YouTube, todas as suas perguntas, mas vamos focar aqui no canal. Foque aqui no canal, coloque aí a sua observação. O que você aprendeu? Qual foi o seu insight? Você pode falar assim, Priyanka, puxa, tal coisa que você falou, eu nunca tinha pensado, eu tentei, sabe que deu certo? É sobre isso que eu quero que você comente. Ou até o que deu errado. Vamos pensar, vamos amadurecer. Compartilhe esse episódio também com um amigo que precisa estar recebendo essa conversa que pode ajudar. Nos ajude para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Sempre esteja lá curtindo, compartilhando, seguindo no canal, porque aí é claro que esse assunto vai estar em mais casas, em mais famílias, e esse é o objetivo. Quero estar cada vez mais pertinho de você, alcançando mais famílias, alcançando mais pessoas, ajudando cada vez mais. Então, eu convido você para me ajudar. Pode ser? Me ajuda por aí, tá bom? E, é claro, né? Quem observou aqui do meu lado tem algumas empresas que estão nos patrocinando e eu quero fazer o convite para você, empresário aqui da região ou empresário que gostou do cenário e queira também ampliar os negócios e está aqui sendo visto também nesse momento das nossas conversas, entre em contato aqui, não perca tempo. A TV Hidronotícia vai estar recebendo você e conversando melhor para dizer como funciona. E aí você pode estar aqui comigo nas próximas conversas, tá bom? Espero aí o seu contato. E, gente, os episódios É Terapêutico, Não É Terapia virá em novos formatos daqui para frente. Hoje nós estamos encerrando uma primeira série onde nós pensamos que algumas situações trazem sofrimentos nos relacionamentos. Então, quem não viu ali todos os episódios, assistam. Hoje nós estamos no 5º episódio, tá bom? E depois, semana que vem, novidade, 2ª temporada. Não vou fazer spoiler falando sobre o assunto. Só vem para você saber essa novidade. E foi um prazer essa conversa, gostei muito, espero que você tenha gostado. E se não gostou, comente também, não tem problema, quero saber. E eu vou deixar essa frase que eu gosto muito, ela sempre está nos nossos finais aqui das nossas conversas, que é: compreender é o primeiro passo da transformação. Pense nisso e até a nossa próxima conversa. Aquele abraço de urso. Eu falei, você não escutou, não? Oxi! Oxi! Falei, meu amigo. Dá